Quando a gente pensa na ONU, logo vem aquela clássica imagem à cabeça, de vários soldados com capacetes azuis. Entretanto, por trás disso tem uma história gigantesca, cheia de sucessos, assim como também de fracassos. Hoje a gente vai discutir um pouco dos casos emblemáticos da ONU e entender a importância desse órgão mundial que tem uma relevância muito significante até os dias de hoje. Os primeiros passos. A primeira grande missão foi em 1956, durante a crise de Suez. Tropas da ONU foram enviadas para separar Egito e Israel depois do conflito com o Reino Unido e França. Foi algo inovador e, mesmo com limitações, ajudou a acalmar a situação. Pouco antes, em 1950, a ONU também marcou presença na Guerra da Coreia. Depois que o Norte invadiu o Sul, o Conselho de Segurança autorizou uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos. Foi uma das primeiras intervenções armadas com o selo da ONU e conseguiu defender a Coreia do Sul. Esses primeiros episódios abriram caminho para outras missões ainda mais complexas. Grandes missões na África e Europa. Um exemplo foi a missão no Congo, nos anos 60, chamada ONUC. Foram enviados cerca de 20 mil soldados para apoiar a independência e tentar estabilizar o país. Mas o resultado foi misto, com muitos problemas, incluindo até a morte do secretário-geral da ONU, na época, Dag Hammarskjöld. Nos anos 90, vieram falhas que até hoje marcam a história da ONU. Ruanda e Bósnia. Ruanda, em 1994, a ONU não conseguiu evitar o genocídio que matou cerca de 800 mil pessoas. Já na Bósnia, em Srebrenica, a ONU havia declarado a região como uma zona segura. Mesmo assim, mais de 8 mil civis muçulmanos foram assassinados. Esses casos mostraram que quando falta estrutura e decisão política, a ONU pode falhar de forma trágica e que essas falhas podem custar vidas. Missões de sucesso. A ONU também tem um lado positivo, com vários casos de sucesso depois da Guerra Fria. Estudos mostram que cerca de 2/3 das missões de paz tiveram bons resultados. Um exemplo é a Namíbia, em 1989, quando a ONU apoiou a independência e garantiu eleições livres. Outro caso muito importante é o do Timor-Leste, entre 1999 e 2002, quando a ONU ajudou a construir um novo país do zero. E não foram só esses. Em lugares como Moçambique, El Salvador e Serra Leoa, a ONU conseguiu virar a página das guerras civis. O Haiti e o papel brasileiro. Aqui no nosso continente, temos um exemplo que nos envolve diretamente, o Haiti. A missão, chamada MINUSTA, durou de 2004 até 2017 e foi liderada pelo Brasil. Mais de 37 mil militares brasileiros passaram por lá, ajudando em reconstrução e estabilização política. Depois de 2010, no socorro ao país após o terremoto. Mas, ao mesmo tempo, surgiram muitas polêmicas e denúncias graves, que até hoje deixam marcas, como surto de cólera foram ligados às tropas da ONU. Milhares de pessoas morreram e não houve indenização. Além disso, surgiram denúncias muito sérias de abusos sexuais, até contra menores de idade. Ou seja, a missão teve impacto importante, mas também gerou polêmicas profundas. É importante lembrar que ser um capacete azul também significa correr grandes riscos. Em 2017, no Congo, um ataque à base da ONU em Semuliki matou 15 pessoas e feriu mais de 50. Foi um dos piores ataques da história recente contra a organização. E hoje, no Mali, a missão chamada MINUSMA é considerada uma das mais perigosas do mundo. Os soldados da ONU ali sofrem ataques frequentes e muitas vezes pagam com a vida pela tentativa de manter a paz. Com isso, chegamos a um ponto importante, o balanço geral dessa trajetória. Quando a gente olha para todos esses casos, fica claro que a ONU vive entre acertos históricos e falhas dolorosas. Missões como Namíbia e Timor-Leste mostram que a organização pode ser decisiva para a paz, mas tragédias como Ruanda, Srebrenica e os abusos no Haiti revelam seus limites políticos, éticos e operacionais. No fim das contas, esses casos emblemáticos deixam uma lição. Manter a paz mundial é uma tarefa difícil e arriscada, mas continua sendo essencial. A ONU, ou Organização das Nações Unidas, foi criada em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de impedir novos conflitos e promover a paz entre os países. Reúne quase todos os países do mundo para tratar de questões globais, como direitos humanos, guerras, crises humanitárias e mudanças climáticas. Apesar de todas suas conquistas, a ONU vem recebendo muitas críticas sobre sua estrutura, seu funcionamento e sua capacidade de agir de forma eficaz. Por isso é muito importante que a gente analise essas críticas, os limites e a gente pense em possíveis soluções para esses problemas. E é isso que a gente vai fazer agora.
Um dos principais alvos de críticas é o Conselho de Segurança. Apenas 5 países, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, têm poder de veto permanente, criando desigualdade e bloqueando decisões importantes. Países como o Brasil participam de missões de paz, mas não têm poder real. Exemplos disso incluem a guerra na Ucrânia, com o veto da Rússia, e o conflito de Gaza, com o veto dos Estados Unidos. A estrutura da ONU reflete o mundo de 1945 e estados atualizada. Muitas regiões, como África, América Latina e partes da Ásia, têm pouca representatividade. Países emergentes como Brasil, Índia e Nigéria não têm influência proporcional ao seu peso econômico e político. A lentidão e a ineficiência são problemas constantes. Muitas resoluções permanecem apenas no papel e decisões demoram por exigir consenso entre todos os membros. Além disso, a dependência financeira de países ricos como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e China prejudica a independência da ONU, permitindo que influenciem prioridades ou pressionem a organização, como ocorreu com o corte de verbas da UNRWA pelos Estados Unidos. Casos de má conduta em missões de paz também geram críticas, com denúncias de abuso cometido por soldado, principalmente em países pobres. Em 2023 foram registradas 758 denúncias, sendo 384 envolvendo soldados da ONU, o que contradiz a missão de proteger pessoas em áreas de conflito. Reformas são difíceis, pois a Carta da ONU exige a aprovação de 2/3 dos Estados-membros e ratificação individual. E muitos países privilegiados resistem a perder poder. Agora a gente vai falar um pouco sobre possíveis reformas. Ampliar o número de membros permanentes no Conselho de Segurança a fim de torná-los mais representativos é uma alternativa, assim como limitar ou suspender o poder de veto, e especialmente em casos de genocídio, crimes de guerra ou crises humanitárias, também é uma alternativa. Ademais, fortalecer a Assembleia Geral, aumentando sua independência e influência, é super importante, e assim como criar um financiamento estável e diversificado, garantindo atenção justa a todas as crises. E por último, tornar as missões de paz mais responsáveis e fiscalizadas, como tribunais ou comissões independentes e participação de ONGs. A ONU continua sendo essencial para o diálogo internacional, para a busca de paz, mas enfrenta problemas sérios como desigualdade no Conselho de Segurança, lentidão, dependência financeira e má conduta em missões de paz. Reformas são necessárias para que a ONU recupere legitimidade e cumpra sua missão de manter a paz mundial de forma justa, representativa e eficaz.